Então, boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Então, essa é uma aula online, né? Que eu estou gravando aqui, estou fazendo a transmissão e estou gravando ao mesmo tempo. Depois eu vou subir como vídeo aqui no canal. É uma aula da disciplina de linguagens formais e autômatos. É a nossa quarta aula aí de conteúdo, né? Onde a gente vai falar dos autômatos finitos não determinísticos com epsilon transições, né? A gente vai chamar de transição vazia. Então, é a transição indicada aí pela letra grega epsilon, que vocês já sabem, né, o significado dessa letra. No contexto das strings, né, ela representa a string vazia. Porque a gente precisa de um símbolo para representar a string vazia, né? Porque aqui não é uma linguagem de programação onde você mostraria a string vazia como abre e fecha aspas com nada dentro, né? Então aqui agora, qual que é a história, né? Qual que é a novidade, vamos dizer assim? Os nossos autômatos finitos não determinísticos, agora, além deles poderem ter o não determinismo relacionado a eu tenho mais de uma transição lendo o mesmo símbolo indo para mais de um estado diferente, eu vou ter agora transições vazias. O que quer dizer essa transição vazia? Quer dizer que quando eu tenho a transição de um estado para um outro estado e essa transição ela está etiquetada aí com epsilon, quer dizer que naquele momento, quando o autômato, quando o controle de estado do autômato está parado naquele estado que tem a transição epsilon, ele pode também estar no outro estado que está amarrado, que está ligado com aquela transição. A gente vai ver o exemplo, tá bom? Então, vamos lá então, né? A gente continua nas linguagens regulares, né? Nas linguagens de tipo 3, tá bom? Estamos ainda estudando os autômatos finitos. E novamente, assim como a gente viu que os autômatos finitos não determinísticos, apesar deles adicionarem uma carga semântica que facilita que a gente programe o autômato, ele não adiciona poder de processamento para o autômato, porque existe um autômato finito determinístico que é equivalente ao não determinístico, e a gente viu na semana passada o algoritmo para transformar o não determinístico para o determinístico. E aqui vai ser a mesma coisa. Essa adição desse outro não determinismo, que é ter transições vazias, transições epsilon, isso não vai adicionar poder de processamento no autômato, mas vai facilitar que a gente escreva, que a gente defina um autômato de forma mais fácil para uma linguagem regular, onde o autômato finito determinístico ele seria mais difícil de ser escrito, difícil de ser definido, tá bom? Então, o que eu acabei de falar está descrito aqui nesses slides iniciais, eu não vou ficar lendo, tá bom? Para não ficar muito cansativo. E aqui a gente chega então na nossa definição formal do autômato finito não determinístico com epsilon transições. Tem autores que, inclusive, não fazem essa diferenciação entre o NFA e o NFA e o epsilon e NFA. Para eles, o NFA é a mesma coisa e, na verdade, a rigor, é a mesma coisa de fato. É que no livro do Hopcroft ele faz essa divisão, tá certo? Então, quando a gente estava falando lá dos. Vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho. Quando a gente falava dos DFAs, né? A gente tinha que a máquina A era Q, sigma, delta, Q0F, né? Onde Q é o conjunto de estados, sigma é o alfabeto, delta é a função de transição, Q0 é o estado inicial e F é um conjunto, né, não vazio de estados finais, né? Onde, né, o F ele está contido em Q. Então, isso eram os DFAs. A função de transição, a gente viu que a função de transição, os parâmetros dela era um produto cartesiano entre os estados e os símbolos do alfabeto, né? Onde o mapeamento disso aqui chegava num conjunto que é algum elemento, não no conjunto, mas num elemento de um conjunto que é o conjunto Q. Então, por exemplo, a gente tinha delta, Q01, por exemplo, estou dando inventando um exemplo aqui agora, certo? Então, a gente, sei lá, delta, o Q0 lendo 1, ele chega em Q2, por exemplo, algo desse tipo. Quando a gente falou dos NFAs, formalmente eles têm os mesmos 5 componentes, é a mesma tupla. O que muda no NFA em relação ao DFA? Muda basicamente como a função de transição ela é escrita. Enquanto aqui no DFA é o produto cartesiano que leva a Q, no NFA
A nossa função de transição, ela é um produto cartesiano entre Q e sigma, né? Só que isso aqui me leva a um elemento do conjunto potência de Q. O que era o conjunto potência, né? Era o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto, que no nosso caso aqui é o Q. Então, por exemplo, né, se o Q fosse Q0, Q1, o conjunto potência de Q é o power set, né? Por isso que esse P vem do inglês, na verdade, né? O power set do Q, quais são os conjuntos? É o conjunto vazio, é o conjunto unitário com Q0, é o conjunto unitário com Q1 e o conjunto aqui com Q0, Q1. É isso? Conjunto potência de Q0, Q1, Q2, aí você vai ter mais elementos aqui, porque a gente tem que compor todos os conjuntos. Não é isso? O que a gente tem agora de novidade no epsilon, né, NFA? O que a gente tem de novidade aqui? É o que está descrevendo aqui no slide. A gente continua tendo a função de transição. Opa, desculpa, gente. A gente continua tendo a função de transição onde, né, os parâmetros da função, a gente vai combinar, né, elementos do conjunto Q com o conjunto sigma, só que agora a gente vai ter uma representação nova aqui, que é o sigma epsilon. O que é o conjunto sigma epsilon, pessoal? Quer dizer então que agora o meu alfabeto é todos os símbolos mais o epsilon? Não, porque a gente vai misturar coisa e não pode. O epsilon representa a string vazia, não um elemento, não um símbolo da linguagem que a gente está modelando. O sigma epsilon, na verdade, é o sigma nosso que não muda, unido com um conjunto que tem um elemento aqui, a string vazia. Tá? Então aqui é sigma epsilon, que leva ao conjunto potência de Q. Isso implica que agora, os nossos autômatos, como eu disse anteriormente, por exemplo, se eu tiver um autômato com estado Q0, vou inventar um exemplo aqui simples, já já a gente vê um exemplo melhor, tá bom? Se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, vamos pôr aqui vírgula, vamos pôr um mais, e vamos pôr aqui que do Q1 para o Q2 eu vou ver Azinho, tá bom? Qual que é a linguagem desse autômato aqui que esse autômato reconhece? Vejam só, é a linguagem onde eu tenho como string mais A, porque eu transitei de Q0 para Q1 lendo mais e de Q1 para Q2 lendo o A, esse aqui é o estado final, estado inicial, ou então a string só com A. Ou seja, eu posso transitar de Q0 para Q1 não lendo nada. Essa transição também é chamada de transição espontânea. Tem autor que chama essa transição de transição espontânea. Ó, eu estou aqui, mas eu posso estar aqui ao mesmo tempo. Na verdade, é assim que a gente vai enxergar. Quando o controle de estado do autômato estiver no estado Q0, na verdade a gente está nos dois estados ao mesmo tempo, porque ele tem essa entrada aqui, ele tem essa opção de ter uma transição com o símbolo da string vazia. Tudo bem até aqui? Entenderam a ideia básica? Tá. O que a gente vai modelar agora é uma linguagem que vai, um autômato, desculpa, que vai reconhecer essa linguagem aqui. Então vejam lá, ó, o NFA, eu vou falar o epsilon, eu vou chamar de E agora, tá? O NFA que aceita números decimais, consistindo em um sinal de mais ou menos, que é opcional, uma string de dígitos, um ponto decimal e outra string de dígitos. Essa string ou a primeira podem ser vazias, mas não ambas. Ou seja, o nosso autômato agora, ele tem que reconhecer, tem que ser capaz de reconhecer algumas strings aqui, né, como exemplo, né? Então, por exemplo, vamos começar pelo mais simples. 1.5 tem que ser aceito. Mais 1.5 também. Menos 1.5 também. Só que eu posso ter um dos lados aqui do ponto decimal, ou o lado inteiro, ou a parte decimal, a parte fracionária, eu posso ter opcionalmente. Não ambos, mas um dos dois. O ponto é sempre obrigatório, tá? Então eu poderia ter, por exemplo, opa,
0,5, certo? Ou 1 ponto. Ou qualquer outro conjunto de dígitos aqui, ou qualquer conjunto de dígitos, ainda com mais ou menos opcional. Então tá, como que a gente começa isso? Então, vamos resolver primeiro pela ideia aqui, né, pela restrição, vamos dizer assim, ou pela característica de ter ou não sinal de mais ou menos. Então, eu vou transitar do estado Q0 para o Q1 com o mais ou o menos, só que eles não é opcional ter o mais ou menos, ou seja, então eu posso também ter uma situação onde eu não tenho nem o mais nem o menos e eu já entro num estado, no estado Q1 aqui, sem ler nenhum desses dois aí. Tudo bem? Então a gente vai ter essa ideia de algo, entre aspas, aí, opcional, tá? Bem, agora vamos pensar na situação onde eu vou reconhecer números decimais, que eu vou começar pelo ponto e eu vou ter obrigatoriamente um dígito aqui. Depois eu posso ter quantos dígitos eu quiser. Então eu vou pôr um estado Q2 aqui, onde eu só vou de Q1 para Q2 lendo o ponto. Agora é o ponto aqui, eu vou representar com um desenho, uma bolinha um pouquinho maior, tá? E aí, pessoal, eu quero obrigar a leitura do próximo dígito. Então, para eu transitar daqui para cá, eu vou obrigar que eu tenha, eu vou fazer um abuso de notação aqui, tá? Vou pôr uma reticências de 0 a 9. Então, a gente vai entender, né, que de 0 a 9 eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Ou seja, vejam só, nesse momento, o meu autômato reconhece sem sinal, ou sinal de positivo mais, ou sinal de negativo, um ponto obrigatório e um dígito. Só que depois desse dígito aqui, vamos pôr o nome do estado aqui, Q3, eu posso ler quantos dígitos eu quiser. Então, eu vou pôr uma transição do estado Q3 para ele mesmo, com a mesma história aqui de eu ter do 0 a 9. Tudo bem? Oi, Evelyn, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Então, agora, até o momento, eu tinha coisas desse tipo aqui, ó. Ponto 5, ponto 7. Agora, com essa transição, ou com sinal ou sem, né? Algo desse tipo aqui, ponto 3. Agora, com essa transição, eu posso adicionar quantos dígitos eu quiser depois dos números. Tudo bem até aqui? A gente não vai arrematar o autômato. Espera agora para terminar. O que a gente vai pensar agora? Agora imagine o seguinte. Eu posso ter uma situação também onde eu tenho vários dígitos antes do ponto. Não é isso? Então, eu vou pôr uma transição daqui para cá, onde eu tenho de 0 a 9. Então, aqui, esse caminho aqui do autômato, eu acabei de modelar essa situação, onde eu tenho o sinal opcional, porque eu tenho o epsilon, o mais e o menos. E aí eu tenho zero ou muitos dígitos antes do ponto, eu tenho um ponto, eu tenho um dígito obrigatório depois do ponto e depois quantos dígitos eu precisar, zero ou muitos dígitos. Agora eu preciso fazer o outro caminho do autômato, onde eu vou obrigar que tenha pelo menos um dígito antes do ponto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar um outro estado aqui, vou chamar esse estado aqui de Q4, e eu vou sair de Q1 para Q4, obrigando a ter o dígito. Então, quando eu sair, li ou não o sinal, eu vou obrigar a ter um dígito, eu vou ter que ter essa transição de 0 a 9 para cá. Percebam que a gente já tem outro não determinismo aqui. Ou seja, Q1 pode transitar de 0 a 9 para ele mesmo ou para Q4. Tudo bem? Eu estando em Q4 agora, eu posso ter quantos dígitos eu quiser, concordam? Quantos dígitos eu quiser. Então, aqui, de 0 até 9. E depois de eu ter o meu dígito obrigatório e ter quantos dígitos eu quiser, eu vou ter que ter obrigatoriamente um ponto. E depois do ponto, quantos dígitos eu quiser. Tudo bem? Só que agora ainda falta o meu estado final. Eu não posso colocar o estado final aqui, porque senão eu vou transitar daqui para cá. Até poderia, eu acredito, tá? Mas não vai dar certo no final. Porque o que eu vou ter que fazer aqui? Para eu garantir
aqui, na verdade até poderia colocar o estado final aqui, eu acredito, mas a gente vai adicionar mais um estado aqui para seguir o exemplo que está no livro, que é o estado Q5 aqui no caso, onde eu vou transitar desse estado aqui com uma transição vazia para o estado final do autômato. Vamos dar uma olhada como está a solução aqui? Então a gente vai ver basicamente que é a mesma coisa que eu acabei de fazer. Então eu transito do Q0 para o Q1 lendo vazio mais ou menos. Eu fico em Q1 lendo de 0 a 9. Leio o ponto obrigatório e depois o dígito obrigatório e depois quantos de 0 a muitos dígitos que eu precisar. Ou então eu tomo outro caminho, onde eu leio de 0 a 9 e tenho o ponto obrigatório aqui. Tudo bem? Entenderam a ideia aqui? Aí você pode perguntar, tá, professor, mas por que, então você não pôs esse ponto aqui, ó, essa transição, aqui para o Q2? Qual que é o problema que eu teria se eu fizesse isso aqui, ó? Eu ponho um ponto transitando para cá, ó. O que aconteceria? Aí eu não vou bater com a linguagem que é pedida. Por quê? Vai obrigar que tenha pelo menos um dígito depois do ponto, independente do que tiver antes. Concordam? Porque eu vou ter que, se eu tomar o caminho de Q4 para Q2, eu vou ter que ter obrigatoriamente um dígito depois do ponto, e não é o que a gente quer, que é o que está sendo pedido aqui no slide 6. Tudo bem? Entenderam até aqui? Tá. Agora, pessoal, representação desse autômato formalmente, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer aí, né? Depois que a gente faz o diagrama. Então, o meu autômato A, ele é a quíntupla Q sigma delta Q0F, onde o Q é o conjunto de estados, aqui eu tenho do Q0 até o Q5. O meu sigma são todos os símbolos que as strings podem ser compostas, é o alfabeto, não é isso? Então é o ponto mais o menos e os dígitos de 0 até 9. O meu conjunto de estados finais só contém o Q5. E o delta, agora no delta tem uma novidade. Eu vou ter que ter uma coluna para quem? Para o epsilon. Então olha lá, vamos ler a tabela. Vocês já sabem ler essa tabela, mas vamos reler. Vamos lá. Estado inicial Q0, eu sei que é o estado inicial porque ele tem uma setinha, não é isso? Q0 lendo epsilon, ou seja, não lendo nada na verdade, eu vou para Q1, que é o que está aqui. Cuidado com a anotação dentro da tabela. O resultado aqui é sempre um conjunto, nem que seja um estado só, tudo bem? Porque lembra, é um elemento do conjunto potência. Teria como fazer o autômato não aceitar a situação de equivalência de dois decimais, por exemplo? Ah, não, aí é outra história, o Caio. Aí é outra história. Sempre quando. Porque pensa só, ó, você está querendo falar que o zero ele tem uma ele não vale nada para o lado direito quando é decimal. É isso que você está querendo dizer, não é isso? Os teus zeros à direita, né? Se você só tiver zero, né? Ele não serve para nada, né? A não ser que você tenha um valor depois do zero, né? Algum outro dígito diferente do zero. O autômato ele não é capaz, o autômato finito determinístico ele não é capaz de fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de correlação. Ah, se eu tenho um zero, quer dizer que eu tenho o mesmo número. Não, não pense no autômato como uma máquina que resolve esse tipo de coisa. Tá? A gente está preocupado só com pertinência da string na linguagem. Aí se você disser, ó, na linguagem, quando eu tiver um dígito, não zero, e um dígito seguido de zero, enfim, não é para isso, tá certo? Não é para isso, tá bom? Tá? Não é a ideia, tá bom? Mais alguma dúvida? A- a- o máximo que um autômato finito determinístico consegue fazer é, entre aspas, contar as coisas, contar símbolos. Só que ele só conta símbolos se você passar por um caminho que tem aquele símbolo. Lembra no exemplo da semana passada que a Raíssa estava com dúvida lá, que era aquela linguagem que eu tinha que ter pelo menos 3 As e pelo menos 2 Bs? Não tem como você manter a contagem dos símbolos, porque você não tem nenhuma estrutura de dados que te dá suporte para isso. Quando a gente for falar do autômato a pilha, a gente vai ter a pilha para armazenar a quantidade. Tá? Mas no autômato finito aqui, a gente não tem como
contar as coisas a não ser que eu passe pelos caminhos e isso esteja de fato representado no diagrama, tá certo? Ou na função de transição que seja. Tudo bem? Então tá, vamos pro próximo. Agora, pessoal, a gente vai cair naquela mesma situação onde a gente quer transformar, né? A gente quer converter o autômato finito não determinístico aqui com epsilon transições, né, com as transições vazias, para um autômato finito determinístico. Só que antes disso, a gente precisa aprender uma operação nova, que é chamada de e-fechamento, tá? Ou eclose aqui, tá certo? Ou eclosure, tá bom? É o nome em inglês. O que é operação? Então tem uma definição indutiva aqui, né? Definição recursiva, vamos dizer assim, do eclose, mas ele é bem simples de entender, tá? O que é essa operação, pessoal? Tem um exemplo aqui. Como eu estou com o autômato desenhado aqui, tá legível o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Como que a gente calcula o eclose de cada estado, né? Então aqui, por que a gente vai precisar disso? Porque lembram na hora que a gente é, faz a transição para calcular a função de transição estendida e depois também lá quando a gente está mexendo com a conversão do autômato, a gente tinha que ficar vendo, juntando os caminhos que vão, que a transição de um estado para o outro que tem determinismo vai juntar um monte de estado no final. Vocês lembram disso? Aqui a gente vai precisar do eclose. Por quê? O eclose vai englobar essas transições que estão rotuladas com o epsilon. Então, vamos lá, ó. Eclose de Q0, e eu vou pôr, para não ficar escrevendo aqui um por um, tá? Porque a letra já vai ficando ruim. Então entenda que é tudo eclose de um estado, tá certo? Q3, eu vou pôr um E aqui, tá bom, gente? Ó, E, tá? Mas entendam, é eclose, tá bom? É só para eu abreviar a minha escrita aqui, porque começa a ficar meio desconfortável aqui quando está muito embaixo na tela, tá bom? Então, qual que é o resultado? Aqui é um igual, não é um dois pontos. Qual que é o resultado da operação eclose? Qual que é a ideia? O que você vai fazer? O eclose de um estado vai ter pelo menos o próprio estado como resultado. Por que isso? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um estado qualquer aqui, vou chamar de estado Q. Qual que é a ideia do eclose? O que quer dizer esse eclose? É o conjunto de estados que são acessíveis a partir de um estado, que é o estado que você está passando como parâmetro, só utilizando transições vazias. Então, se você parar para pensar, o próprio estado, se eu utilizar uma transição vazia dele para ele mesmo, quer dizer que eu já estou nele, concordam? Então, lembra que a gente falava assim, se eu não ler nada, eu estou parado no estado? Então, aqui é a mesma ideia. Se eu estou no estado e eu não li nada, eu estou parado nele, que é a base daqui do eclose. Tá falando aqui, ó. Tudo bem? Agora, o que a gente faz? A gente começa a traçar caminhos a partir de um determinado estado, que é o que a gente está analisando, e a gente vê quais estados são alcançáveis a partir dele, utilizando só transições vazias. Então, vamos pegar aqui o estado Q0. O estado Q0, eu chego nele mesmo com uma transição vazia. E isso é verdade para todos os estados. Só que aqui o nosso Q0, eu chego além dele com uma transição vazia, eu consigo chegar em Q1 também, concordam? Então, ó, do Q0, eu consigo chegar em Q1 utilizando uma transição vazia. Então, o eclose do Q0 contém o Q1. Existe mais algum estado que eu alcanço a partir do Q0 só dando pulos com transição vazia? Nesse caso aqui não tem. Por exemplo, não estou falando que é o que está aqui, mas imagine, eu vou pôr de outra cor aqui. Ó. Imagine que eu tivesse um outro estado aqui, eu vou chamar de estado P, e eu tenho uma transição vazia para cá, e eu tenho aqui um outro estado que eu vou chamar de R, e eu teria outra transição vazia aqui. Nesse caso, o eclose do Q0 seria o quê? O Q0, pela definição, o Q1 que a gente acabou de ver, que é um caminho que eu faço do Q0 para o Q1 utilizando transição vazia, só que também eu consigo chegar a partir do Q0 também no P e também no R, porque eu consigo ir pulando utilizando só transições vazias. Então, ó, vazio, vazio,
vazia. Poderia ter outros símbolos aqui, ter outros símbolos aqui do P, ou transitando para outros lugares, não tem problema nenhum, tá? Então aqui seria Q0, Q1, P e R. Vamos dar mais aumentar um pouco o exemplo aqui. Se eu tivesse uma transição daqui para cá, o que está faltando aqui? O Q2 entraria na brincadeira também. Entenderam qual que é a ideia? Então o eclose de um estado é o próprio estado e todos os estados que são alcançáveis a partir dele apenas utilizando transições vazias. Tá bom? Não é difícil de calcular, tá? Então, o eclose do Q0 é isso aqui mesmo. Agora vamos fazer do restante. Eclose do Q1, só o que está em branco agora, tá? O laranja aqui foi só para dar exemplo. Eclose do Q1, por definição, o Q1 ele faz parte do conjunto eclose dele mesmo. Tem algum outro estado que eu chego a partir do Q1 só com transição vazia? Tem alguma seta que eu chego em algum estado utilizando transição vazia, além do Q1, do próprio Q1? Não tem. Então, o eclose do Q1 é Q1. Eclose do Q2? Também não, né? Só tem o Q2. Eclose do Q3? O Q3 agora tem. O Q3 é o próprio Q3. Nossa, gente, a letra aqui vai ficando horrível. E é o Q5 também. Q5. O Q4? Q4 é só o Q4. E o Q5 é só o Q5. Entenderam a ideia do eclose? Do e-fechamento? Eclosure, né? Em inglês. Então, esse aqui é como a gente calcula o eclose que está aqui, ó. Tudo bem? Esse próprio autômato. Por que eu preciso disso? Porque agora, aqui tem um outro exemplo, tá? Vamos olhar o exemplo aqui, já eu falo por quê, né? Então, pega esse autômato aqui, só um autômato de exemplo, tá bom? Então, eu tenho estado Q0, estado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. E aqui, ó, qual que é o eclose do Q0? É o Q0 mais o Q1. Por quê? Eu chego no Q1 a partir de Q0 só usando transição vazia. Q1. O Q2 também é. O Q3 também é. O Q4 também é. Então, olha lá, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Eu não alcanço nenhum outro dos outros estados a partir do Q0 usando transição vazia que não sejam esses que a gente acabou de falar. Eclose de Q1 é o Q1, o Q2 e o Q3. Eclose de Q2 é o Q2 e o Q3. Eclose de Q3 é só o Q3 porque eu não tenho nenhuma transição saindo dele com vazio, né? Só tem essa implícita que sai e entra nele. Eclose de Q4 é a mesma coisa. Eclose de Q5 é o Q5 e o Q6, porque eu tenho o epsilon aqui. E o eclose de Q6 é o próprio Q6, tá? Isso aqui é facinho de resolver, né? Como eu disse, a gente vai precisar disso para definir a função de transição estendida. Aqui a função de transição estendida, ela funciona igualzinho do autômato finito não determinístico. A gente primeiro coleta o caminho, só que aí depois a gente tem que fazer o quê? A gente tem que unir onde a gente está ao mesmo tempo. Vocês lembram que a gente fazia isso? Olha lá, ó. Vamos olhar aqui rapidinho, tá? Então, olha lá. Se eu tenho uma string W, onde ela é xw, onde x é o prefixo, xa, desculpa, onde x é o prefixo e o a é o último símbolo, a minha função de transição estendida do q para x, ou seja, o que quer dizer isso? A string que eu processei antes de chegar no a, ela é composta por um conjunto de estados. Para eu saber quando que eu chego do estado inicial até o estado A, ou seja, a minha função delta do Q0 lendo a string inteira, eu tenho que ter a função de transição estendida de um pedacinho, do prefixo, e o resultado disso eu vou ter que distribuir, né, para eu saber para quando que eu chego no A. Ou seja, eu vou ter que fazer a união do delta de cada um dos estados que eu tenho aqui, lendo o A para eu chegar no meu conjunto final. E agora, além disso, para o NFA, eu ainda tenho que aplicar o eclose para cada um desses caras aqui. Ou seja, eu tenho mais um passo para eu poder saber qual que é a função de transição estendida de um estado qualquer, no estado inicial, por exemplo, lendo toda a string W, ou seja, ela é a união de J1 até M do eclose de RJ. Onde que eu calculo o RJ? Ele é a união
da transição de PI lendo A, que é o último símbolo da string, isso aqui vai dar um conjunto, e quem que é o PI? É o conjunto de todos os estados que eu alcancei saindo do mesmo estado Q do meu QW aqui, só que lendo o prefixo X, excluindo o último símbolo da string. Então aqui a gente tem de novo um slide correspondente que a gente viu na aula passada e na aula retrasada, só que agora aplicando a função de transição estendida aqui para o autômato finito não determinístico com epsilon transições. Então, olha lá. Como que eu começo? Então, olha lá. Transição estendida do Q0 epsilon. É o eclose do Q0. Então, quer dizer o quê? Ó, começando em Q0 e lendo a string vazia, onde que eu chego? É o eclose do Q0. Ou seja, ou eu estou no Q0 parado, ou eu estou no Q1. É o que está aqui. Não é isso? Então, li Q0, li vazio. Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Aí, eu vou começar agora a expandir a string. Lembram disso? Eu vou colocar um símbolo de cada vez. Porque o objetivo é sair do Q0 lendo W, que é a string que a gente quer testar, que no caso aqui é a 5.6. Então, esse autômato, ele reconhece 5.6. Ele fala que essa string está dentro da linguagem. Não é isso? Então, olha lá. Delta chapéu de Q05 é o delta de Q05 unido com delta de Q15. Da onde que saiu o Q0 e o Q1? Saíram desse resultado aqui, ó. Que é a mesma coisa que a gente fazia, que a gente fez semana passada. Só que agora, além disso, esse resultado aqui, a gente ainda vai ter que fazer o eclose dele. Então, olha lá, ó. Delta de Q05 unido com delta de Q15. 5 é o primeiro símbolo que eu estou processando e eu tenho que dar entrada sobre a entrada anterior, sobre o resultado anterior. O delta de Q05, Q0, transitando com 5, ele vai para qual estado? Ele vai para o estado vazio, para o estado nulo. Lembra que ele não está aparecendo aqui? Então o resultado é vazio. E delta de Q1, 5, eu estou no Q1 lendo 5, para onde que eu vou em Q1 lendo 5? Ou eu fico em Q1, porque eu tenho aqui de 0 a 9, estão vendo? Ou eu vou para Q4, porque eu também tenho de 0 a 9. Então o resultado disso aqui é isso aqui. E agora eu uno isso aqui. Uno o conjunto vazio, que é um conjunto que não tem elemento nenhum, com o conjunto que tem Q1, Q4. O resultado é Q1, Q4. Só que agora, se fosse lá no NFA, pararia aqui. Só que não é. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular o eclose de cada um que está aqui. Que é essa união que está mostrada aqui, ó. Aqui. Certo? Então tá. Então, delta chapéu agora de Q05 é o eclose disso com isso. Então, o eclose de Q1 é Q1 e o eclose de Q4 é Q4. Isso a gente calculou anteriormente. Basta olhar aqui também, que para esse autômato, como é um autômato pequeno, né, você consegue enxergar isso facilmente. Tá? Então, o resultado é Q1, Q4. Agora, eu vou expandir mais um símbolo na entrada. Eu pego isso aqui porque, lembram anteriormente? Agora minha string XA, minha string W, que é 5 ponto, o X é a parte que tem o 5, que é o prefixo, e o ponto é o último símbolo. Então, eu pego o resultado anterior e aplico de novo. Então, vou fazer o delta do Q0 e do Q4 lendo um ponto. Então, olha lá. Q1, Q0, eu falei Q0, né? Li Q1, falei Q0. Do Q0 e do Q4. Então, ó, delta Q1, 0. Delta Q1, ponto, desculpa. Delta Q1 com ponto é o Q2. Então, eu estou em Q1, lendo um ponto, eu chego em Q2. Então, o resultado está aqui. Delta de Q0 lendo um ponto, no Q0, Q4, desculpa, gente, não é Q0, Q4. Q4 lendo um ponto, eu chego em Q3. Então, olha lá o resultado, Q2 e Q3. Eu vou unir esses dois conjuntos, eu vou ter o conjunto Q2 e Q3, e agora eu tenho que calcular o eclose do Q2 e do Q3 e unir os dois. Eclose do Q2, quem que é o eclose do Q2? É o próprio Q2, porque eu só tenho para ele mesmo a transição vazia. E o Q3 é o Q3, Q5, não é? O Q3 para ele mesmo e o Q5 porque está explícito aqui, modelado no autômato. Então, olha lá, Q2, Q3, Q5, aí eu vou unir os dois, eu vou obter, então, esse estado aqui. Tudo bem? Lembram, né? Por que eu tenho essa simbologia de um conjunto de estados? Porque é um estado que eu estou no momento que ele representa a união desses três estados, certo? E agora eu vou terminar o meu último símbolo aqui, eu vou adicionar o 6. Eu tenho que usar o resultado anterior,
do meu prefixo x da string, que é isso aqui, e replicar a mesma história. Faço delta de cada um deles sobre o símbolo novo que está aparecendo. Então, delta de Q2, 6, delta de Q3, 6 e delta de Q5, 6, que é o que está aqui. Uno os resultados, então vamos lá, ó. Q2 com 6 é Q3, Q3 com 6 é Q3, ó, Q3, Q3 e Q5. Q5 com 6 é vazio porque eu não tenho transição do Q5 para algum lugar lendo 6. O resultado disso, a união dos três é o próprio Q3. Ah, por que não aparece Q3 de novo? Porque isso aqui é conjunto. Conjunto não tem duplicata, não é isso? Conjunto, cada símbolo, não aparece o mesmo que símbolo não, desculpa. Não aparece o mesmo elemento dentro do conjunto mais de uma vez, tá bom? Então tá. Agora eu vou fazer o quê? A união dos ecloses do que tem aqui. Como eu tenho um só, é só um eclose, né? Então, coisa chata, hein, PowerPoint. PowerPoint não. É Adobe Reader. Quem que é o eclose do Q3? É o Q3 e o Q5. Ou seja, como que a gente interpreta isso aqui? Para eu sair do Q0 lendo 5.6, para eu sair não, saindo do Q0 e lendo a string 5.6, eu vou chegar ao final do meu processo no estado que engloba os estados Q3 e Q5. Aí, para eu saber se a string foi aceita ou não, eu olho se aqui dentro tem algum estado que está contido do conjunto de estados finais, que no nosso caso aqui é só o Q5, né? Tem o Q5 aqui dentro? Tem. Então, essa string foi aceita. É a mesma ideia que a gente utilizou na semana passada. Tudo bem? Então, coloridinho aqui, né, para saber de onde estão vindo os parâmetros, de onde estão vindo os valores. E agora, de novo, né, é o que a gente fez de novo nas últimas 2 semanas, a gente definiu a função de transição estendida, que é a função que recebe como entrada um estado e uma string, não é isso? Porque agora eu quero falar, ó, dada essa função, saindo do estado inicial e lendo a string que eu quero testar, se o resultado disso tiver contido no conjunto F, quer dizer que essa string pertence à string, à linguagem que eu estou querendo representar. Então, olha lá, ó, a linguagem que o autômato A reconhece é igual às strings W, tal que, transitando de Q0, lendo a string W, o resultado disso aqui, se eu fizer a intersecção do conjunto que é o resultado disso aqui com o conjunto F, tem que dar não vazio. Ou seja, pelo menos um elemento daqui, ele tem que estar em F para esse ser um conjunto, para essa string ser aceita. Tudo bem? Tá bom? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem daqui? Tá. Isso aqui agora, pessoal, é o nosso último passo da aula do ponto de vista mais mecânico, é o processo agora de transformar o NFA no DFA. Vocês vão ver que é praticamente o mesmo processo que a gente viu na aula passada. A gente não vai partir daquela ideia de calcular o conjunto potência de quê? Porque para o nosso exemplo aqui, inclusive, já fica inviável, né? Porque a gente vai ter uma quantidade de conjuntos muito maior do que a gente teve no exemplo anterior, no exemplo da semana passada. Porque o conjunto potência agora é de um conjunto que tem 6 elementos, né? Vai dar 2 elevado a 6 elementos, 2 elevado a 6 conjuntos, é muita coisa, né? Então agora a gente já vai fazer aquela construção sob demanda. O que entra na brincadeira aqui? Entra o eclose, certo? Enquanto lá do NFA para o DFA, o conjunto inicial do DFA era o conjunto que tinha como elemento o Q0, o estado inicial do NFA, aqui o estado inicial do DFA é o conjunto que é composto pelo eclose do Q0 do NFA, tá bom? É o que a gente tem aqui de novidade, vocês vão ver aqui. E depois também na transição a gente tem que levar em conta o eclose do estado que a gente está analisando. Então vamos ver aqui exemplo, a gente já vai direto, tá certo? Vamos fazer isso, vai? Vamos fazer que é melhor, né? O nosso objetivo é chegar nessa tabelinha aqui, tá bom? Ó, tá? Tudo bem? Então, vamos aqui no... Vamos pôr um slide novo aqui. Vou tentar fazer com um pouquinho mais de capricho, tá? Então, eu tenho o nosso estado, o nosso autômato aí dos números, tá certo? Dos números decimais. Então, eu tenho epsilon mais menos. Aqui eu tenho transições. Pessoal, vou pôr uma reticências aqui para eu precisar pra eu escrever menos, tá bom?
Q1, Q2, Q3, Q3, Q5, aqui era o Q4, né? Q4, aqui é ponto, aqui é de 0 a 9, aqui é de 0 a 9, aqui era epsilon, aqui era um ponto, aqui era de 0 a 9 e aqui também de 0 a 9. Beleza? Então, esse aqui é o nosso ENFA. Beleza? O que a gente quer calcular? A gente quer gerar, né, calcular, computar o DFA. A gente começa pelo estado inicial do DFA. Se esse aqui é o epsilon NFA e esse estado aqui, vou pôr de outra cor, é o nosso estado inicial, o estado inicial do DFA, ou seja, o QD do DFA, vamos pôr o DFA aqui, né? O DFA A, QD, sigma, delta D, Qzinho D, FD. Eu quero calcular o QD. O QD é o E-close do Q0. Quem que é o E-close do Q0? É o Q0, Q1. Q0, Q1. Ou seja, o estado inicial do autômato finito determinístico equivalente ao autômato finito não determinístico com epsilon transição, nessa nossa instância aqui, o estado inicial dele é o E-close do estado inicial do NFA. Então agora a gente começa já a conseguir a montar a gente vai começar a construir a tabela, tá bom? Pessoal, eu tô meio sem prática de usar a luzinha aqui, tá? Então vamos lá. Q0, Q1 é o estado inicial. Só que agora a gente tem uma quantidade de entradas grande aqui, não é isso? O epsilon não entra aqui, porque a gente vai sumir com o epsilon. A gente está eliminando a transição vazia. A gente vai eliminar ela, inclusive, aqui no meio do processo. A gente vai colocar só os símbolos aqui que são pertinentes para a gente. Percebam, a gente tem transição com o mais e com o menos só aqui. Então, eu vou representar o mais e o menos aqui, ó, na mesma coluna. A mesma coisa acontece para o símbolo, para os dígitos. Não tem transições diferentes aqui que tem um subconjunto dos dígitos. Eles estão sempre nas mesmas transições. Então a gente vai manter uma para eles também, tá? Então a gente vai ter o ponto e a gente vai ter os dígitos aqui de 0 até 9. Tudo bem? Então vamos lá. Como que faz? Q0 e Q1 lendo mais e menos. Q0 lendo mais vai para onde? Para Q1. E Q0 lendo menos também vai para Q1. Q1 lendo 0 não vai para lugar nenhum e Q1 lendo mais não vai para lugar nenhum. Então, até esse ponto, o nosso resultado aqui é o Q1, concordam? Porque eu transito de Q0 para Q1, lendo mais ou menos, e o Q1 não transito para lugar nenhum. Só que agora eu tenho que pegar esse Q1 do resultado e calcular o E-close dele. Quem que é o E-close do Q1? É o próprio Q1. Entenderam? Então, o resultado aqui é Q1. Para o ponto, Q0 com ponto não vai para lugar nenhum. Q1 com ponto vai para o Q2. Então aqui o nosso resultado parcial é Q2, só que agora tem que calcular o E-close do Q2. Quem que é o E-close do Q2? Ou seja, todo mundo que eu chego a partir do Q2 lendo nada, não lendo nada, é o próprio Q2. Então aqui é Q2. E agora de 0 a 9. Q0 de 0 a 9 não vai lugar para nenhum, não vai para lugar nenhum, e Q1 de 0 a 9 fica em Q1 ou vai para Q4. Então o resultado aqui é Q1, Q4, só que agora eu ainda preciso calcular o E-close. E-close do Q1 é o próprio Q1, E-close do Q4 é o próprio Q4, então o resultado aqui é Q1, Q4. Tá dando para entender até agora? É o mesmo processo da semana que vem, da semana passada, desculpa, só que o resultado você ainda tem que calcular o E-close de cada elemento e unir todo mundo. Tá certo? O que a gente fazia agora? A gente pegava os estados novos que vão surgindo aqui e vamos colocando aqui, tá certo? Então eu tenho aqui o Q1, que é esse cara que apareceu aqui. Eu tenho o Q2, que é o que apareceu aqui. E eu tenho o Q1, Q4, Q1, Q4,
que apareceu aqui. E a gente continua o processo. Q1 lendo mais e menos é vazio, não vai para lugar nenhum, né? Não tem isso. Q1 lendo ponto, eu vou para o Q2. E close do Q2 é o próprio Q2. Então é Q2 aqui o resultado. E Q1 lendo dígito, eu fico em Q1 ou eu vou para Q4. E close do Q1 é Q1, e close do Q4 é Q4. Então o estado que eu vou a partir de Q1 lendo os dígitos, né, é o Q1, Q4 também, que a gente já apareceu aqui e já está aqui na tabela. E o Q2, né, a gente deu sorte que ele já está aqui também. Então não apareceu nada novo por enquanto. Q2 agora, lendo mais ou menos. Vocês vão perceber que agora essa coluna aqui ela vai ficar vazia tudo. Porque não tem mais como voltar no Q0, não é isso? Ninguém aqui apareceu Q0, não tem transição nenhuma que volta para o Q0. Aqui vai ser tudo vazio. Então vazio. Q2 com ponto. Vazio também, eu não saio do Q2 lendo ponto. Então Q2 é vazio. E Q2 lendo dígito, eu só vou para quem? Para o Q3. Qual que é o eclose do Q3? Eclose do Q3 é o Q3 e o Q5. Então aqui o resultado é Q3, Q5. Esse cara aqui é novo, então a gente põe aqui na primeira coluna, Q3, Q5. E a gente continua o processo. Aqui é vazio, porque eu não tenho transição lendo mais ou menos do Q1 nem do Q4. Q1 com ponto eu vou para o Q2 e Q4 com ponto eu vou para o Q3. Não é isso? Então aqui é Q2, Q3. E-close do Q2 é Q2, E-close do Q3 é Q3, Q5. Então o resultado aqui vai ser Q2, Q3, nossa senhora, Q5. 2, 3 e 5, tá certo? Tá horrível aqui, mas depois no slide tá bonitinho. Tá menos feio, né? Não tá bonitinho, tá menos feio. Q1, Q4 lendo dígito. Q1 fica em Q1 e vai para Q4. Q4 fica só em Q4. Então o resultado é Q1, Q4. E-close do Q1 é Q1. E-close do Q4 é Q4. Então aqui o resultado é Q1, Q4. De novo. Apareceu um estado novo aqui. Esse aqui já está, né, na tabela, né, que é inclusive o que a gente acabou de fazer. Então aqui a gente vai ter o Q2, o Q3 e o Q5. E a gente continua. Aqui é Q3, Q5. Se eu não estou falando nenhuma besteira, né? Se eu estou reconhecendo o que eu escrevi aqui, esse garrancho. Q3, Q5 com mais e menos com mais ou menos é vazio. Q3, Q5 com ponto. Q3 e Q5 não tem transição com ponto. Q3 e Q5 com dígito. O Q3 fica em Q3, o Q5 não vai para lugar ninguém, não vai para lugar nenhum. Então o resultado é Q3, eclose do Q3 é Q3, Q5. Q3, Q5. Que é o próprio estado que a gente acabou de analisar. E agora a gente vai para esse que talvez possa gerar algum estado novo ou não. Vamos ver, né? Isso aqui é vazio, porque não tem Q0 aqui. Com ponto, Q2, Q3 e Q5 com ponto. Q2 não tem nada com ponto, Q3 também não tem nada com ponto, Q5 também não tem nada com ponto. Então vazio. E com dígito, Q2 vai para Q3, Q3 fica em Q3 e Q5 não vai para lugar nenhum. Então o resultado aqui é Q2, Q3. Faço o eclose dos dois e uno. Eclose do Q2 é Q2, eclose do Q3 é Q3, Q5. Uno Q2 com Q3, Q5, vai dar Q2, Q3, Q5. Q2, Q3 e Q5. Vamos verificar se isso aqui está certo, baseado aqui no gabarito. Olha lá, ó. O que a gente fez foi computar essa tabela. Q1, Q2, Q1, Q4, Q1, Q2, Q1, Q4, Q2, Q1, Q4, Q2, Q1, Q4, vazio, vazio, Q3, Q5, Q2, Q3, Q5, Q1, Q4, Q3, Q5 aqui, vazio, vazio, Q3, Q5. Opa, peraí. Aqui, ó, o Q2 com o dígito vai para Q3, Q3 fica em Q3, isso, aqui ficou uma coisa a mais, ó, isso aqui está errado. Porque o resultado, né, é Q2 para Q3 e Q3 para Q3. Então o resultado é só Q3, o eclose de Q3 é Q3, Q5. Eu errei aqui, tá? Ó, com um a mais. Isso é importante, senão a gente vai gerar a transição errada. Agora, o que a gente tinha que fazer? Qual que é o nosso próximo processo? Vou trocar de cor e eu vou renomear esses estados aqui. Vou colocar uma letra maiúscula para representar, para a gente não precisar ficar escrevendo tudo isso toda hora. Então eu vou ter A, B, C, D, E e F. Bem, esse cara aqui é o B, esse cara aqui é o C, esse cara aqui é o D, esse cara aqui é o B, esse cara aqui é o D,
Esse aqui, o Q3, Q5, é o E. Esse aqui, Q2, Q3, Q5, é o F. O Q1, Q4 é o D. O Q3, Q5 é o F. E o Q3, Q5 é o F. Então, agora, deixa eu movimentar aqui a tela. Deixa eu pôr isso aqui para cá. A gente vai desenhar o autômato, certo? Ah, outra coisa que faltou aqui. Estados finais, pessoal. Quem que era o estado final lá no NFA? Era o Q5, né? Então a gente varre aqui todo mundo procurando pelo Q5 e vai marcar ele como estado final, que a nossa representação é o asterisco, não é isso? Então, não tem Q5, não tem Q5, não tem Q5, não tem Q5, Q3, Q5, sim. Q2, Q3, Q5, sim também. Então esses dois são estados finais. Então agora a gente vai desenhar o autômato finito determinístico. Então vamos lá, ó. Vou desenhar um pouco menor aqui. A é o estado inicial. O A com mais ou menos eu vou para o B. Com ponto eu vou para o C. Um ponto. E com dígito eu vou para o D. Então vou pôr o D aqui embaixo, ó. Com dígito de 0 a 9 eu vou para o D. Beleza? O B com ponto eu fico no próprio B. É o que está aqui. O B com dígito eu vou para... Agora, vou pôr uma barriga aqui, ó. Vai faltar o E e o F ainda, né? Vou pôr uma barriga aqui assim, ó. Aqui é com dígito, né? Isso, com dígito, 0 a 9. Agora o C. O C com ponto vai para o F. Vamos pôr o F aqui. O C com ponto vai para o F. E o C com dígito vai para o E, que a gente ainda não pôs. Então aqui é com dígito, 0 a 9. O D com ponto vai para o F. Aqui. Opa, ficou feio, hein? O D com ponto? Com ponto vai para o F e com dígito ele fica no próprio D. Então eu tenho uma transição aqui com dígito. O F com dígito fica no F, né? Foi isso? Não, faltou o E, né? O E com dígito vai para o F. E o F com dígito... Por que eu fiz isso aqui, gente? CF... O que é isso aqui? Isso aqui não devia estar aqui. Deixa eu desfazer, peraí. Volta. Eu pulei alguma coisa aqui, ó. C com ponto vai para o F. C com dígito... Foi isso, foi aqui que eu errei, ó. C com dígito vai para o E. Vou pôr aqui em cima, ó. Faltou aqui, né? Q3, Q5 não é E? Ah, é isso. Eu vi que tem um desenho a mais, isso mesmo, Rebeca. Obrigado. Beleza, beleza. Então, ó, mas eu tinha errado aqui também, né? Ó, o C com dígito vai para o E, beleza? O D com ponto vai para o F. Aqui estava certo, com ponto. O D com dígito fica em D, estava certo também. O F com dígito fica em F, que foi o que eu tinha feito errado, que eu puxei para o E, né? E agora, olha, de novo eu errei. F com dígito, não, estava certo. F com dígito fica em F. E o F com dígito, e o F com dígito, não, gente, oh meu Deus do céu, puta burro, viu? E com dígito vai para F, anta, 0 a 9, e o F com dígito vai para E, finalmente. Certo? Ficou um garrancho aqui, mas vamos ver aqui no slide. Olha lá, ó. É o mesmo, só a organização dele aqui, a topologia dele tá diferente, né? Então olha lá, ó. Só que aqui eu não fiz a substituição pelas letras, mas a gente vai fazer, porque senão fica muito difícil de ler, né? Fica mais difícil de ler, né? Então vamos só ver se tá batendo, né? Vamos ver aqui o resultado tá batendo, vamos ver o desenho, né? Esse aqui é o A tá aqui. Com mais e menos ele vai para o B, que é o Q1. Com ponto ele vai para o C, que tá aqui. O C vai para o D com dígito. Aqui já tem coisa errada, ó. Ah, não. Ah, é essa transição aqui, ó.
essa transição. E o C com ponto... Gente, eu fiz alguma coisa errada aqui, mas vocês entenderam a ideia, né? Entenderam a ideia? Tá horrível de eu escrever aqui, eu tô me perdendo no meu garrancho aqui. Mas aqui tá o processo correto. A tabela tá certa, tá? A tabela tá certinha. O que eu errei foi na hora de fazer aqui, ó. Vamos fazer de novo, vai? Vou fazer de novo. Pera aí. Deixa eu pôr um retângulo preto aqui para eu apagar o que eu acabei de fazer. E vamos fazer de novo aqui, só para depois ninguém falar que eu tô que eu tô mentindo. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas mesmo assim, vamos, vamos fazer direito, né? Então vamos de novo, ó. Vamos lá, vamos pegar o lápis aqui. Vamos pegar o A com mais e menos, eu vou fazer do jeito que está aqui, tá? Ó. O A com mais e menos foi para o B. Mais e menos. Mais, vírgula, o menos. Com o dígito, eu fui para o D, que eu vou colocar aqui, ó, para ficar o desenho igual, tá? Com o dígito, eu fui para o D. Então, de 0 a 9. Beleza. Essa aqui está resolvida. Falta o C, né? Com ponto, ele vai para o C, que é o que está aqui, ó. Então, eu vou pôr o C, o meu C eu vou colocar aqui, e eu vim para cá com um ponto. Então, estamos resolvida a primeira linha. A segunda agora. B com ponto vai para Q2. Não. B... Ah, tem coisa errada ali, gente. Aqui tá errado, ó. Aqui, ó, por isso que eu tô errando, ó. Aqui, ó, por isso que eu esquisito. Estão vendo, ó? Aqui é o C, ó. Não era o B. Pus errado. Que é o C. Deve ser por causa do garrancho aqui, meu. Então, olha lá. O B, porque não faz sentido eu ficar no B com ponto, concorda? O B com ponto vai pro C. Agora sim, ó. Vai bater com o desenho que tá aqui, ó. B com ponto vai pra C. Beleza? E B com dígito vai pra D. Então, vem pra cá com dígito. Agora o C. Acabou o B, né? C. C com dígito vai pro E, que é esse cara aqui. Isso. O E. Então, com o dígito, eu vou para o E, né? Acabou aqui. O D com ponto vai para o F, que eu estou representando ele aqui. O D com ponto vai para o F. E o D com dígito fica em D. Então, aqui. Beleza. O F com dígito fica em F, né? E o E... Ah lá, eu estou fazendo de... Peraí. Vocês estão vendo que eu estou fazendo errado de novo? Meu Deus do céu. Anta. E com dígito vai para o F aqui, né? E o F com dígito vai para o E. Pronto. Agora sim. É isso? Não, meu Deus do céu. Tem coisa errada aqui, gente. Aqui é um E, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês devem ter visto eu errando, né? Aqui, ó. Aqui é E e aqui é E também. Então, olha. Esse aqui tá errado, né? Nossa senhora, parece até que eu tô bêbado, hein, pessoal? E com dígito fica em E F com dígito vai pro E. Pô. Agora sim. Olha lá, agora tá batendo, né? Olha lá. Ó. E lógico, né? Esse aqui é estado final e esse cara aqui é estado final também. Tudo bem? Olha lá. Temos tudo codificado? Sim. Então, esse autômato aqui é o autômato finito determinístico, que é equivalente ao autômato finito não determinístico com epsilon transições que a gente começou essa história toda de hoje. Tudo bem? Entenderam o algoritmo? Não é complicado, né? A única diferença que a gente tem é adicionar o eClose quando a gente calcula a transição a partir de um conjunto, que a gente tem que unir todos os deltas de todos os elementos do conjunto. O resultado você ainda tem que aplicar o eClose e unir o resultado. E aí, a partir disso, a gente gera o autômato finito, o autômato finito determinístico. Tudo bem? Esse autômato aqui, inclusive, pessoal, a gente vai ver na próxima aula, semana que vem. Nesse caso, ele é o mínimo, mas ele pode ainda ser o autômato que não é o mínimo. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender a enxugar o autômato, diminuir ele para a versão mínima dele, tá certo? Que é a versão que tem menos estados, tá? Mas aqui, por enquanto, isso aqui basta para a gente,
tá? Agora, qual é essa história? Por que que a gente chega, né? Tem um porquê, né? A gente não simplesmente vai aprendendo as coisas e simplesmente porque elas existem e pronto, acabou. Por que que a gente está falando? A gente veio nesse crescente, né, aumentando a complexidade de como as coisas são representadas, facilitando a representação e entendendo que a gente pode sair de uma representação mais sofisticada e chegar para aquela mais simples, que a construção é mais complicada, né? Por que que a gente está vendo isso? Porque agora, qual que é o objetivo, na verdade, que a gente quer alcançar? A gente quer agora provar que certas operações, quando aplicadas em linguagens, elas geram linguagens que fazem parte do mesmo conjunto de linguagens. Então, o que que eu vou falar? O que que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre as operações regulares. Quais são as operações regulares, né? Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas? É a união, é a concatenação e é o fecho ou a estrela de Kleene, né? Que é o asterisco. Ou seja, agora com a transição vazia, que a gente sabe que ao utilizar uma transição vazia, a gente tem, a gente não aumenta o poder de representação do autômato, porque a gente consegue transformar um autômato que tem transição vazia num autômato finito determinístico, a gente pode então provar, de certa forma, as operações regulares, que são os próximos slides aqui. Então vou ficar entrando em detalhe minucioso, mas é fácil de entender. Então olha o primeiro teorema aqui. Se L1 e L2 são linguagens regulares, ou seja, eu posso ter um DFA, ou um NFA, ou um ENFA para representar cada uma das duas. Então a linguagem L, que é a união do L1 com o L2, ela é também regular. Como que eu posso provar que isso é verdade? Eu não tenho a transição vazia que eu posso fazer? Então, se eu tenho o autômato da linguagem A, o A1, da linguagem 1, que é o A1, e o autômato da linguagem 2, que é o A2, então vejam, aqui é uma representação genérica do autômato. Eu tenho um estado inicial obrigatório e eu tenho um ou mais estados finais, não é isso? Se eu tenho essa máquina aqui que reconhece a linguagem 1 e essa máquina que reconhece a linguagem 2, eu posso unir essas duas máquinas, ou seja, eu posso ter um ou, onde eu tenho um autômato novo, onde o estado inicial dele ou ele inicia a máquina 1 ou ele inicia a máquina 2, e ao final das duas, a gente vai para um estado final que é comum a elas. Então, olha aqui a construção. Isso aqui é o autômato que representa a união dos autômatos A1 e A2, que reconhecem a linguagem A1 e a linguagem A2. Então, eu tenho um estado inicial aqui que eu estou chamando de Q0. Com a transição vazia, ou eu pulo para iniciar o autômato A1, ou eu pulo para iniciar o autômato A2. Vejam que os estados iniciais anteriores, eles passam a ser estados normais, né, sem ser inicial. É normal, né? Estado que não é estado inicial. Eu tenho o estado inicial novo e os estados finais eles passam a ser estados de não aceitação e eu tenho um estado novo, que é o estado de aceitação, um estado comum, que eu vou ter transição vazia daqui para cá e daqui para cá. Vocês entenderam o porquê, então, da transição vazia? Por que que a gente estuda ela? Porque agora a gente consegue utilizar ela para fazer esse tipo de construção e provar que, vejam só, esse cara é regular, esse cara é finito, esse cara é finito também e ambos reconhecem linguagens regulares. Bem, eu posso construir um autômato novo onde eu uno esses dois utilizando transição vazia e eu sei que eu consigo sair de um autômato que tem transição vazia e chegar num autômato finito determinístico. Então, ou seja, esse é meu autômato resultante, ele também reconhece uma linguagem regular. Isso permite que eu diga que uma linguagem que é produto, né, que é reproduto não, que ela é resultado da união de duas linguagens regulares, ela é também regular. Então, olha lá, dados os autômatos finitos A1 que reconhece L1 e A2 que reconhece L2, construir o A, né, que é o autômato resultante, que reconhece L. Como que eu construo? Dessa forma aqui. Ele vai ser não determinístico, mas a gente sabe que a gente consegue chegar no determinístico. Vocês vão ver que no simulador, lá no meu simulador, a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Depois eu mostro para vocês, tá? A aula já está ficando até comprida demais, né? Já está ficando bem cansativa. Comprida? É, tem mais de uma hora que eu estou falando, né? A mesma coisa para concatenação. Só que, enquanto na união eu vou ter uma string de uma linguagem ou uma string da outra, na concatenação eu vou ter que ter uma string de uma linguagem
concatenada com a string da outra linguagem. Então aqui a ordem importa, não é isso? Só que eu vou unir esses dois autômatos, unir não, eu vou concatenar esses dois autômatos utilizando uma transição vazia. E o autômato resultante é um autômato que eu consigo converter para um DFA. Então ele também reconhece linguagem regular. Então olha lá, ó, se L1 e L2 são linguagens regulares, então a linguagem L, que é a concatenação de L1 e L2, também é regular. Esse é o teorema. E a prova? A gente tem esse cara, a gente consegue construir um autômato que representa a concatenação das linguagens que esses dois caras reconhecem da seguinte maneira. O autômato da L1, ele vem primeiro, o estado inicial dele continua sendo estado inicial, e o autômato da linguagem 2, o estado inicial dele vai passar a ser o estado que eu vou transitar do estado final ou dos estados finais do A1 para cá, e o estado final continua sendo o mesmo. Ou seja, eu passo por todo o caminho que reconhece a linguagem 1, depois obrigatoriamente eu passo por todo o caminho que reconhece strings da linguagem 2. Entenderam qual que é a ideia? A mesma coisa para o fecho, né? Para o operador de clean lá, para a estrela de clean. Se ela é uma linguagem regular, ela estrela também é regular. E qual que é a jogada aqui? Eu tenho um autômato e agora, depois que eu reconheci uma string que ele reconhece, eu consigo voltar para o estado inicial e continuar reconhecendo instâncias, inclusive de outras strings. Né? Então olha lá, ó, se eu tenho um autômato A que reconhece a linguagem L, o autômato que reconhece a linguagem L estrela, o que, que eu tenho que fazer? Eu ponho uma transição epsilon do estado final para o estado inicial, que é o que está aqui. Crio um estado inicial novo, onde eu transito dele para o estado inicial do autômato original, com epsilon. Crio um estado final novo, que eu transito para ele, saindo do estado final do meu autômato original para ele, e eu ponho uma transição do Q0 para o meu novo conjunto de para o meu novo conjunto final com epsilon também, porque agora o que isso aqui implica? Implica que a string vazia faz parte da linguagem. Então eu tenho que ter um caminho. Se a minha linguagem original não aceitava a string vazia, L estrela tem que aceitar. E como que eu consigo isso? Saindo do Q0, indo para o estado de aceitação, usando uma transição vazia. Tudo bem? Para terminar, falta dois ainda. A gente tem o complemento. Isso aqui, inclusive, a gente já viu em outra aula, né? Na segunda aula, se eu não me engano. Como que eu crio o autômato que reconhece o complemento da linguagem? Aqui eu só estou afirmando. Se L é uma linguagem regular, o seu complemento, né, o L com a barra, também é regular. E a gente já viu esse algoritmo de transformar um autômato que reconhece em L para reconhecer o complemento de L. Vocês lembram como que é? Se o autômato não tiver totalmente especificado, você especifica ele inteiramente, ou seja, cria aquele estado nulo, faz as transições, o nulo transita para ele mesmo com todos os símbolos do alfabeto. E aí qual que é o próximo passo? Trocar o tipo de estado. Todo estado que era de aceitação passa a ser de não aceitação, e os estados de não aceitação passam a ser estados de aceitação. Então, olha que inclusive aquele exemplo lá da segunda aula. Tem o autômato original, termino de definir ele com o estado vazio e mudo o tipo de estado para cada um dos estados. Então isso aqui essa prova a gente já tinha, né? As três anteriores não, porque a gente precisava do artifício da transição vazia. E agora, essa aqui envolve um pouquinho, né, de matemática discreta, né? Que é para falar o quê? Olha lá, se L1 e L2 são linguagens regulares, então uma linguagem L, que é a intersecção de L1 e de L2, ou seja, a linguagem que tem as strings de L1 e strings de L2 em comum, também é regular. E como que a gente chega nisso? Agora, baseado nas coisas que a gente já tem, né? Então, olha lá. Pela lei de De Morgan, lembra o que é a lei de De Morgan? Quando você distribui a negação. Quando você distribui a negação, por exemplo, um conjunto, o complemento de um conjunto é intersecção. O complemento, na verdade, da intersecção de dois conjuntos é a mesma, porque o complemento é a negação, é o inverso, não é isso? Lembra que a gente conseguia distribuir, por exemplo, deixa eu pôr aqui, ó, por exemplo, ó, não A e, vamos pôr matematiquez aqui, né? Não AB, certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu falar o quê? Eu distribuo não A, não B, e mudo o operador que está aqui. Aqui era E, ele vira não. Lembram disso? Aqui é a mesma coisa. Então, olha lá, ó. O complemento de L
É igual não, né? Desculpa. É igual à intersecção é o complemento da intersecção de L1 com L2. Só que eu tô falando que isso aqui é isso aqui. Por que que isso aqui eu posso falar que é verdadeiro? Porque eu simplesmente tô pondo o complemento do lado esquerdo e do lado direito. Eu tô pegando isso aqui e colocando o complemento do lado esquerdo e do lado direito. Eu sei que isso aqui é regular, não sei? Só que eu ainda não sei nada sobre a intersecção. Só que eu consigo transformar esse complemento da intersecção na união de dois complementos, porque eu estou distribuindo o complemento, entenderam? Invertendo a ordem, invertendo o operador. Sei lá, pelo teorema T1, sabemos que a união de duas linguagens regulares também é regular. Então eu sei que isso aqui é regular. Pelo teorema 4, também sabemos que o complemento de uma linguagem regular é regular. Então, sendo assim, eu distribuindo o complemento na intersecção de duas linguagens, eu vou ter o complemento de cada um delas, que é regular, unido, que é regular também. Tudo bem? Então, essa que é a ideia aqui. Ou seja, né, ainda posso falar, né, que a linguagem é igual ao complemento do complemento dela. Os dois complementos, um anula o outro. Tudo bem? E aí a gente chega nos exercícios, que é basicamente o quê? Sair do NFA e chegar no DFA, que é esse processo, esse algoritmo de, primeiro, calcula o QD. O QD é o eclose do Q0. Aí, a partir disso, você vai calculando as transições e no resultado ainda aplicando o eclose, e no final a gente chega no autômato finito determinístico, que não necessariamente é o autômato mínimo, tá certo? A gente vai aprender minimização de autômato, talvez na próxima aula ou na próxima aula depois da próxima, né? Não na próxima, na outra. Tudo bem? Lá no simulador, só para a gente fechar aqui a aula, pessoal, lá no simulador, vamos pegar um exemplo simples aqui, só para a gente não se estender demais. Aqui, quando eu crio o autômato finito, dá um zoom aqui. Vamos criar aqui, ó. Vou criar dois autômatos. Vou até tirar o zoom. Eu acho que dá para enxergar, né? Deixa eu ver o tamanho que tá no OBS. Tá meio pequenininho, mas eu acho que dá para vocês enxergar. Não, eu vou dar o zoom mesmo, vai. Aqui tá bom, né? Olha lá, ó. Então, eu vou criar aqui dois estados. Vamos pegar uma linguagem simples, tá? Linguagem, tô dando um exemplo de cabeça agora, tá? Ó. Então, vamos falar que é a linguagem, vamos usar 0 e 1. Aqui é 0, aqui ele pode ler 0 e aqui ele pode ler 1. Beleza? Então, como isso aqui é bem simplesinho, qual que é a linguagem que esse autômato aqui reconhece? É a linguagem que começa com 0, termina com 1 e eu posso ter quantos zeros eu quiser. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos um 0 e um 1, certo? Eu ainda preciso colocar esse cara aqui como estado final. Beleza? Então tá. Deixa esse cara aqui. Eu vou salvar ele. Então, ó, aqui na minha área de trabalho, eu vou chamar ele de A1, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui e dar Enter. Agora eu vou criar outro autômato, certo? Que eu vou fazer algo simples também. Vou pegar três estados. Vou falar que ele é algo parecido com esse aqui. Só que agora, ao invés de usar 0 e 1, eu vou usar A e B. A, aqui eu posso ter B, e aqui eu tenho A de novo. Só para não ficar idêntico, tá? Vou falar que esse cara aqui é final também. Esse aqui, então, eu tenho que iniciar com 0. Então, pelo menos um 0 e um 1 obrigatório. E esse aqui são dois As, onde eu tenho no meio, eu posso ter Bs, 0 ou muitos Bs. Então, ela começa e termina com A e tem um B no miolo, que pode ser 0 ou muitas vezes. Tudo bem? Tá. O que eu vou fazer agora? Olha só. Então, eu vou chamar esse aqui de A2, tá certo? O 1 eu chamei de A1, o outro eu chamei de A2. O que eu estou querendo dizer? Eu salvei esses dois arquivos aqui, ó, tá? Agora, vocês vão ver, deixa eu só achar onde está isso, né? Eu achei aqui mesmo, ó. Tá vendo que tem esse menuzinho aqui com o raiozinho? São operações regulares, ó. São exatamente essas operações que a gente acabou de ver nos slides. A união, a concatenação, a estrela de declínio, o complemento e a intersecção. Quer ver? O que eu vou fazer? Vamos falar que eu quero a linguagem que é a união desse cara aqui com esse cara aqui. Ou seja, a linguagem que reconhece ou essas strings ou essas. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui, união, e ele vai perguntar qual que é o outro autômato que eu quero unir com esse cara aqui. Ele vai gerar uma outra tela com a união. Eu vou pegar o A2, que é o que a gente está aqui, certo? Ó, e vou dar o save.
Olha lá o que ele fez. Tá certo que ficou meio feio, tá certo? E inclusive ele criou algumas transições vazias aqui e é justamente para ter aquela cara. Deixa eu só reorganizar aqui que vocês vão ver que é exatamente o que a gente fez agora há pouco. Ó, Q1. Ó, esse aqui não é o primeiro que a gente viu? Esse aqui não é o segundo? Olha lá. Só reorganizei, tá? Olha lá. Ó. É aquela ideia, né? Ó, eu tenho essa transição, tenho essa. E aqui, pessoal, ah, tá com um bug aqui, ó. Esse cara aqui não poderia ser estado inicial e ainda teria que ter um outro estado aqui. Preciso ver por que aconteceu isso. Olha lá, ó, mais um bug no simulador, né? Tá errado isso aqui. Vamos criar outro aqui para vamos comprovar que tá com problema, ó. Vamos tirar esse aqui. Não. Vamos fazer a concatenação, ver o que acontece. Então eu vou concatenar esse cara com outro, com o 2. Vamos ver o resultado. Maximizar aqui. Agora esse deu certo, ó. É o primeiro e o segundo. Certo? Vamos testar também o, o fecho. Aqui, Clean Star. Aqui já está simplificado, inclusive. É isso mesmo. Não, e tem coisa errada aqui também, gente. Tem coisa errada aqui também, tá? Porque eu teria que ter uma transição que vai desse cara aqui para esse cara. É, tá errado também. Não sei por que tá errado, porque, quer dizer, eu sei, porque eu errei, né? Porque tá errado no simulador. Pois eu preciso ver isso aqui, tá? Não sabia que tava dando problema, não. Não lembrava que tava com esses problemas aqui. Inclusive, pode ter sido, às vezes estava funcionando e eu mexi em alguma coisa que gerou esse tipo de problema aqui. Mas faz parte, né? Programar é assim mesmo. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Então, no simulador, não confiem nas operações. Foi até melhor eu ter dado uma olhada. Depois eu vou dar uma investigada nisso aqui na hora que der um tempinho. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Estou olhando o chat aqui, se tem alguma dúvida. Falei bastante, né? Estou gravando a 1h20 sem parar. Beleza. Tranquilo, né? Por enquanto, bem sossegado, né? São só processos mecânicos mesmo de fazer as coisas e tomar cuidado, que vocês viram que, inclusive, eu errei uma. Não é que eu errei a passagem, eu errei na hora de renomear as coisas, por causa da minha letra, que tá horrível também, né? Mas errou, acabou. Errou, você vai atrapalhando tudo que você estava fazendo, né? Tudo bem? Beleza, então, gente. Se deu para entender, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Vou fechar a gravação. Eu vou subir a gravação como um vídeo pro canal e aí eu coloco o link lá no nosso grupo. Tudo bem? Para quem não conseguiu assistir a aula, ter isso aí arquivado. Falou? Pessoal, brigadão aí, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Bom final de semana.